Boa, Falou. cara. Aproveitando a deixa, então, feito aí o nosso momento da convocação do Ancelotti, o nosso craque trazendo a prancheta, as pranchetas, né? Vamos então para o nosso Fala Boca, em que hoje será num formato diferente, né? Olha, Olha lá, o pessoal já tá ansioso aqui, ó. Boca muito fera. Sonoplastia sensacional. Tá, estamos com novos obrigado. recursos aqui, ô Xambô. Vai resolver. Boca, seguinte, me foi passado aqui que você. O seu espaço aqui seria meio diferente hoje. Pois Você é, quer falar da arbitragem, aproveitar que a gente tá com o tempo curto aí, a gente já faz tudo de uma vez. pode ser. Ou você quer ir pra besteira que eu separei aqui? Tranquilo, o que você quiser. Eu Vamos tinha para falado. arbitragem? Vamos fazer a discussão da Vamos arbitragem, fazer a então. arbitragem. Eu só queria trazer uma besteira para você aqui, que Faz. é aqui eu não tinha te mostrado, que é uma zoeira que tá rolando recente aqui, foi até o JL Xambô que me mandou. Queria que Diga você aí. comentasse sobre a atuação do super-herói do Palmeiras, né, que tá circulando aí, que é o tal do Cuiabá Man. O Estevão é o jogador que parece que é o super-herói contra Cuiabá, Mirassol, Juventude, e em jogo grande ele é a criptonita dele, né? Ele não costuma aparecer muito, mais num jogo grande aí que ele some. Então eu queria que você Não, comentasse aí do Cuiabá Man, o que você acha dele? não, o Estevão, puxa, o menino tem 18 anos, recém-completado 18 anos, jogando com esses marmanjão aí. Eu acho que Joga muito. ele fez gol contra esses times aí, né? Mas você colocar, fazer gol contra o Mirassol não é fácil. Você vê que o Mirassol ganhou do São Paulo 2-0, o Olha, Mirassol não vai cair. Ele deu o troco. olha. Não, a resposta foi Ó, boa. A resposta foi boa. não, eu acho que o Estevão vai bem, tadinho. E ele se despediu lá no jogo contra o Ceará, chorou, foi emocionante. Poderia ter sido o último jogo dele no Allianz, aí ele jogou contra o Flamengo ontem. Mas é um menino bom, um menino da hora, Estevão, viu? Vai longe esse garoto aí, com certeza. Ele é. Acho que a brincadeira é um pouco injusta, é mais pela zoeira mesmo que o pessoal tá fazendo com ele. E antes da gente ir para a discussão de arbitragem, queria que você comentasse também, não sei se você chegou a ver, sobre esse Diga. rapaz aqui. Esse rapaz aqui, eu vou colocar na tela para você, que Deixa para eu ver. mim foi assim um grande destaque da semana que bombou nas redes. Tá ele aí, ó, chegando, o angolano que veio da Turquia com o boné da Vasconha ali no aeroporto, o cidadão Lloyd Augusto, que protagonizou aí uma discussão com o Fernando Diniz, mais uma polêmica aí do Fernando Diniz, né? Não, Ele, ó, eu não vou me prender nele na Vasconha, mas já que nós temos o Arrascaeta, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o uruguaio, e que lá no país dele é liberado e ele comemora os gols dele, você sabe, né? O artilheiro maconheiro, se o sim. Flamengo tem um, agora o Vasco recebeu outro, então. Então, é que a torcida Vasconha faz presença ali em São Januário e ele, assim que chegou, já vestiu a camiseta. Aí, no meio da semana, ele virou capa da zoeira aqui, porque ele Ah, tá. deu. O Diniz encrencou com ele, que ele deu um chute no gol, e aí saiu fazendo isso daí, ó. Ah, Eu nunca vi alguém meter essa marra sem ter feito um gol. é Pois porque é, eu vi isso. ele quis dizer, eu não preciso ficar te ouvindo, você vai ficar. Porque o Diniz ele fala muito do lado, né? E às vezes é jogador que não tem esse. Não tem o hábito de estar ouvindo tanto o treinador gritando. O Diniz sai até rouco. Ele participa muito ativamente do jogo na beira do campo. E eu acho que até demais. Eu acho que ele podia assistir um pouco mais e contar até 10 antes de falar. Mas eu gostei do Lloyd. E acho que nesse jogo ele machucou, levou um pisão lá e acabou sendo substituído, se eu não me engano. Cara, ele Não, foi o chegou no grande. final, bateu até o pênalti.
Ele foi o grande protagonista do jogo, né? Ele Porque bateu teve pênalti. esse momento dele. Ele foi até o E aí final, ele, né? ele foi vaiado o jogo inteiro, torcida pegando no pé dele. E ele Depois bateu deu o uma pênalti no cavadinha. final e fez o gol. Porque Foi nessa ele que hora aí fez tá. a cavadinha, não? O Cavadinha foi um jogador do Operário. O Do jogo tava Operário. 1-0 quando ele deu esse chute aí, meteu essa marra pro Diniz e pra torcida. Aí o Operário empatou com uma falha dele, que ele perdeu a bola. E aí ele virou o grande personagem do jogo e fez o gol de pênalti depois pra sorte dele, né? Que acho que ele não ia jogar nunca mais se ele tinha Olha, uma. esse foi um jogo muito tenso, muito tenso. O time do Operário, campeão paranaense, por sinal. Não é isso, Dudu? O Operário foi campeão paranaense, né? Você sabe que agora você me pegou. Não, eu acho que não. Foi o Foi? Maringá, O não Operário foi foi? campeão paranaense. Maringá foi vice. Operário, Maringá bom foi time. vice. Foi o Operário, campeão Operário paranaense. mesmo, né? Fez um Jogo bom jogo duríssimo aí. do Vasco. Fez um bom jogo. O único time que pegou time da Série A foi o Palmeiras, pegou o Ceará. Todos os outros pegou time de Série B e C. Agora vai ter o sorteio da Copa do Brasil, né? E essa aqui, ó, que é o Lloyd Augusto e quem ele acha que ele é, olha lá. Cristiano Ronaldo. Bom, Cristiano Ronaldo despediu do time hoje e tá solto aí. Tá é solto. verdade. Não despediu não encerrou a carreira, mas saiu do Al Nassr, né? Se eu não estou enganado. Tá. O Botafogo tá querendo, né? Tem um burburinho que o Botafogo fez uma proposta aí pra ele. E ele Tem quer um- participar do Mundial. Ele quer participar do Mundial. O Cristiano Ronaldo tá. Eu acho que. Ele falou que se for pro Palmeiras, ele nem cobra para jogar. Ah, é? Não tava sabendo dessa, não. Bom, eram essas as bobeiras que eu tinha separado pra você, Boca, pra você comentar. E agora a gente pode falar da arbitragem, né? Então, podemos falar da arbitragem. Inclusive, a gente pode chegar no jogo das polêmicas de Palmeiras e Flamengo no final, mas tem os lances de arbitragem com o Pavon, o jogador verdade. do Candançan, né? Cadançan. Ele foi- Candançan. Candançan. o árbitro, né? Sim. Na eliminação do Grêmio com o CSA, vexatória, né? Time não é vexatória porque é futebol. E a gente falou disso, né? Num dos primeiros programas aí, o tanto que o futebol é importante por isso, né? Não tem aquela lógica do tênis, do basquete, que o cara, do nadador, da natação. Ali o pequeno pode ganhar do grande. Por isso que é tão apaixonante, mexe com a estrutura emocional de muitas pessoas. Um erro de um compromete o resultado do time todo, uma falha. Então, a paixão do futebol, eu acho que vem daí, dessa emoção de que qualquer momento pode mudar tudo, dependendo do temperamento de um expulso. E o temperamento do Pavão ao final do jogo, que foi tentar dar uma cusparada no árbitro, né, no Cadançan, e acabou acertando o policial, acabou indo para tendo detido, né? Mas o árbitro estava na... Foi cuspir no árbitro e cuspiu no policial. Olha lá, esse daí já é ele indo para lá, mas a hora que a arbitragem cercou o árbitro, ou a polícia cercou o árbitro para proteger, ele cuspiu. Eu diria que ele tinha que dar uma jornada nas estrelas, aquele saque do Bernard, para o cuspe ir lá para cima, passar toda aquela estrutura, descer na cabeça do árbitro. E mesmo assim ele estaria errado, né? Ô, Boca, falando em jogar pra cima, você lembra um jogo nosso da panela em Uberaba? Que você pegou a mesa do mesário da prancheta e jogou tudo pra cima, não? Você lembra dessa? Eu lembro. Conta essa história aí. Conta essa aí, que a gente tava ganhando o jogo, o juiz roubando. Conta aí. Não, eu não lembro os detalhes de quanto estava, mas foi uma revolta com a arbitragem e o mesário ali, né? Era uma equipe, né? E o quarto árbitro ficava junto ali, todo mundo uniformizado, e eles ficavam anotando quem faz falta, porque acho que a cada 5 faltas
Eu acho que era um negócio de faltas, eu não concordei, porque quando fazia o número de faltas, era sem barreira, eram umas regras diferentes antigamente, né? Não valia gol de dentro da pequena área no salão, só gol, o goleiro não podia sair da área. Hoje o goleiro tem goleiro linha. E eu acho que foi uma discordância com a arbitragem e uma revolta à flor da pele, que a gente pede hoje para quem está jogando não ter, e a gente teve, né? Então, de fora, mas isso é coisa da idade também, a gente só aprende isso depois que passa, né? Fala, calma, gente, calma. Mas as questões da arbitragem estão igual... É crônico isso, né? Se teve esse problema lá com o Mesário no futebol amador nosso lá, no jogo do Palmeiras, por exemplo. Calma. Primeira coisa, teve polêmica no jogo do Palmeiras? Teve 3. Você acha que teve 3 alguma polêmica? Teve 4, Boca. 4? 4. Depois você põe a quarta. A primeira, pênalti pro Palmeiras. Bola na mão. VAR. Alguém viu pelo VAR se a mão estava dentro ou fora da área? Se é na Europa, você tem aquela linha, a linha de impedimento, o VAR lá é diferente. Ele foi lá, ele deu pênalti pro Palmeiras. Eu sou palmeirense, mas eu também não sei se a mão foi dentro ou fora. Teve uma imagem da torcida que veio hoje que dá para ver que foi em cima da linha. Quer ver? Ó? Essa aqui. Imagem, mas não foi do VAR. Não. Está dentro da área ainda. Olha o pé dele aqui, pé direito dele. Tá vendo? Ó, eu tirei um print. Essa ele imagem tá no alto, mas aqui ele veio... está dentro da área ainda. Olha o pé dele aqui, o pé direito dele. Então, mas o VAR não torcida. tinha que ter uma... E se é uma bola que você tá numa dúvida se entrou ou não entrou, no alto, no gol, e alguém tira de cabeça, ou o goleiro tira igual aquela do... Como é que você vai ver se a linha não tá em cima da bola, que dá para ver se a bola passou ou não? Então eu acho que o VAR custa um absurdo, tem um custo, tem uma indústria, né? Tem um pessoal ganhando muita grana com o VAR, porque institucionalizou o VAR. Acho que o VAR demora muito em determinadas situações. Por exemplo, nesse pênalti que eu falei do Bright White, um pênalti que não foi, o juiz decidiu em 15 segundos no VAR. E no pênalti, aí uma jogada, esse é o chute do... Olha isso, se foi pênalti. Ele pisa no goleiro. Esse acho que é o mais absurdo, né? Olha cara? isso, ó, ele pisa no goleiro, ó. Ele pisa no goleiro, ele fez falta no goleiro, não foi e falta. E esse pênalti se tirou da loteria, tirou não, Boca? Esse pênalti tirou a gente da loteria. Olha isso. Esse é o maior absurdo de toda essa história. Esse foi o maior absurdo, tirar a gente jogou chance na loteria. Seco olha o salto que ele dá, olha isso, ó. Feio. O goleiro recolhe a mão, se passar em câmera lenta, o goleiro recolhe a mão. O goleiro puxa a mão, recolhendo a mão, tá vendo? E ele foi Esse foi VAR. feio. Esse foi muito feio, definiu o jogo. Definiu o jogo. Olha isso, põe para rodar para você ver. É a imagem do VAR essa daqui, é a da cabine. Essa é a do VAR. Esse daí é... Teve uma entrevista do Rogério Ceni antes do jogo que ele falou: o Grêmio foi roubado contra o CSA, que anularam o gol do Grêmio, a gente vai vir jogar aqui agora, vocês vão ver o que vai acontecer. E aí foi o que aconteceu. Teve isso daí. Não sei se ele vai tomar alguma punição e tal. Na hora do gol, o Rogério Ceni protestou. Rogério Ceni falou: eu tinha falado alguma coisa assim, acabou a arbitragem. Esse foi um dos mais polêmicos. Mas além daquele pênalti voltando no Palmeiras, foi pênalti pro Palmeiras, bom, bola na mão e tal. Logo após, se você usar o mesmo critério de contato, o Vitor Roque sofreu um pênalti. Um segundo pênalti quando ainda estava 0-0. Ele foi empurrado pelas costas. Esse vídeo. Ele foi empurrado pelas costas. Inclusive, eu mandei hoje ele no grupo. Eu recebi. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. É esse mesmo. É que tá pequeno. Olha isso, ó. Olha a diferença. O Vitor Roque, a força, mão esticada atrás.
Então, Não o que consigo pôr. tá faltando para arbitragem é critério, porque se é fora da área, muitas vezes não marca uma falta. O que é pênalti? Pênalti é uma falta dentro da área. Se ele tem o critério de não marcar esse tipo de falta, então ele não marca fora da área e não marca dentro da área. O fato dele não marcar uma falta fora da área, igualmente marcar dentro da área, ele está faltando com critério. Agora, aquela mão no Arrascaeta, uma mão se fosse em qualquer outro lugar do campo, ele não daria falta. Ali ele dá a falta. O Vitor Roque e o Aliás, ele não Arrascaeta... havia dado a falta. Ele não havia dado a falta. Ele deu a falta depois que foi no VAR. Chamaram. E você sabe que o VAR fica lá no Rio de Janeiro. O VAR não estava aqui em São Paulo, não. Então, o que os VARs tá acontecendo? Está demorando muito para decidir e está equivocando e retardando o jogo. Aí eu falei do lance dessa bola na mão, do lance do Vitor Roque e do pênalti marcado pró Flamengo, 3 lances. E o César falou que vai dar um para a gente discutir aqui também, César. O quarto. Pois é. Na hora que você terminar, eu tenho a réplica. Mas depois você me deixa dar a tréplica. Calma aí que eu vou fazer esse debate aqui, o Palmeiras e Flamengo agora, tira a teima do VAR. Eu tenho uma arma para ajudar o César aqui, se ele quiser. Como bom São Paulino, ver um palmeirense reclamando do VAR me dá um pouco de, né? Calma. Pois é, exatamente. O que eu acho é o seguinte, tem uma coisa no futebol que hoje os zagueiros já estão mais precavidos, que é quando vai cruzar uma bola, o zagueiro já coloca a mão para trás, né? Se você botar uma mãozinha de Horácio ali, vai ser pênalti. Né? Certo. Então, eu sinceramente, o ângulo da torcida aí não é um ângulo exatamente reto com o Varela. Ela está um pouquinho para cá. Então é difícil assim, você falar. Igual o Boca falou, para mim, eu não consegui ver a mão dentro da área. Para mim, a mão foi fora da área. No primeiro toque, a mão está fora da área. E nem o VAR viu, né? Nem o VAR viu. O VAR não mostrou a imagem definitiva. Ele foi o árbitro, ele foi convicto em dar o pênalti. Ele foi convicto. Ele estava de frente para o lance, deu o pênalti. Aí o Deu VAR pela chama, primeira imagem dele. Aí o VAR chama e fala: olha, não tá. Eu até ouvi o áudio, né? Não está claro que foi dentro da área. Ele falou: não, mas o corpo dele está dentro da área, foi pênalti. Bom, segundo, o pênalti do Vitor Roque. Boca, sinceramente, se botar uma jogada lenta, o Vitor Roque deu um finca. E em bola cruzada, em escanteio, se você marcar um pênalti desse, você tem que marcar pênalti todos os escanteios. Não tem o critério que eu estou falando, faltando critério. Um escanteio que tem um lance que não seja assim ou pior, o cara enrosca no pescoço, enfim. Então, eu acho assim, não foi um lance para pênalti. Isso não é pênalti. Ele sentiu contato, ele mostra a mão devagarinho, assim, não dá, tem que ver o lance correndo. Eu não achei que foi um lance suficiente para empurrar. Teve o contato, lógico, mas é o que eu falei, é um contato de escanteio. Isso aí isso acontece em todo jogo. E o lance do Arrascaeta, para mim, não foi muito pênalti, mas foi pênalti. A fração, você tem um jogador, você leva uma finta do atacante, você leva a mão até o outro lado da cintura dele, abraça e depois solta, foi suficiente? Não, ele se sentiu abraçado, ficou emocionado e caiu. Mas, com certeza, foi pênalti, porque se você atrasa 1 segundo ali na jogada, você dá tempo do goleiro chegar, dos laterais chegarem do lado, e assim, cada vez que eu vejo aquele lance, eu acho mais pênalti. E teve um quarto lance pró-Palmeiras, que foi o Gustavo Gomes, que fez uma segunda falta para amarelo, né? Ele já tinha cartão amarelo, pegou de sola na canela, se não me engano, foi do... Finalzinho do jogo, né? E era para vermelho, e o juiz não expulsou. E o juiz só deu esse pênalti porque o VAR chamou, e como ele tinha dado para o Palmeiras, ele manteve o critério dele, né? Vou no VAR e eu dou. Cara, se eu não der esse pênalti para o Flamengo aí, deu pênalti. Mas para mim foi pênalti, foi um jogo normal, e eu não falei do jogador reborn que eu achei, foi o Estevam.
para mim, foi o jogador reborn da rodada. Isso não tira o craque que o Estevão é. Mas esse jogo ele foi anulado totalmente, não conseguiu produzir nada. Eu só acho que o Alexandre estava muito bem na partida. O Estevão devia dar uma circulada dali, deixa o cara ali. Pois é, exatamente. Ele que ficou em cima do cara que estava melhor em campo pelo time do Flamengo. A defesa jogou toda bem. Ó, achei Jogou. o lance aqui que o César falou, hein? É esse aqui, né? Isso, tem um joelho mesmo ali, bem no faltoso, finalzinho. tentou pegar a bola. No finalzinho do primeiro tempo, não é esse? A calçada do Gustavo Gomes? Esse aí, eu acho que foi o do amarelo. Do primeiro amarelo. Ele não É, o outro é de ele não frente, deu né? amarelo, ele já tava com amarelo e ele só deu falta. Aí teve muita gente que falou que ele tinha que ter sido expulso Exato, aqui. Também acho que é exato. meio exagero, mas. Ah, foi esse sim, César. Ia ser Não, mas expulso esse aí no era para primeiro tempo. amarelo, a jogada para amarelo. Se Então, fosse ele já para tinha amarelo nesse momento aqui. Pois é. O que conta Aí é se é outra- amarelo ou não é a altura que o pé pega. Ó, Se ele pegar na meia, é amarelo. Se for vermelho, aliás, né? só pra gente Só encerrar, é que a gente amarelo. já bateu 1h30 de programa aqui. Vamos lá. Poeta. Vamos dar uma sequência aqui, porque senão a gente fica mais meia hora aqui, né, analisando tudo. O pessoal tá falando aqui que é o. Tem gente que tá com o Boca, tem gente falando que é o Varmeiras, e o Guilherme Cury disse aqui que todo lance de bola aérea tem mão nas costas do adversário, e isso não é pênalti. Só trazer também que teve polêmica no jogo do Atlético Mineiro, e o Wendel falou aqui que não tem nem o que discutir, que foi o pior erro de arbitragem do fim de semana, até o Lianco admitiu que deveria levar cartão. E isso é verdade, teve uma falta que ele fez, eu não vou conseguir achar o lance aqui, que o jogador do Corinthians ia sair, essa bola aqui, ia sair de cara pro Problema de gol, arbitragem que se escola no VAR. ele já tinha amarelo e ele interrompe a jogada e o Corinthians reclamou muito disso aqui. Mão no E depois, pescoço. ele pôs a mão no pescoço para parar a jogada e depois do jogo, ele e o Cuca reconheceram que ele tinha que ter tomado no mínimo um cartão e ele já tinha amarelo e tal, e ele seria expulso depois. O Cuca falou que acha que era lance para cartão. Teve outra pisada também que reclamaram de expulsão. Foi um lance que também teve, um jogo que também teve polêmica de arbitragem. Palmeirense reclamando de arbitragem. O Wendel Luciano, que é aqui de Franca, viu? E ele É de é Franca. advogado e ele sempre participa do STJD de futebol de mesa. Olha aí, que legal. Ele que te provocou aqui, que falou que é melhor que você no futebol de mesa. Também. Foi ele que te provocou aqui. Ele que participa do STJD do futebol de mesa. Ele que defende os botonistas no futebol de mesa. Parabéns, Show de bola. Luciano, amigo nosso. Show de bola. Bom, vamos encerrar então a discussão da arbitragem. Só queria trazer aqui que palmeirense reclamando do VAR e da arbitragem, eu vou devolver na mesma moeda que quando aconteceu com o São Paulo, eu recebi muito isso daqui. E enquanto eu vou lá pegar uma água, eu vou só deixar rolando aqui rapidinho. Não adianta chorar. Não adianta gritar. O que ele deixou rolando aí? É o chororô. Âncora. Não, eu não Era tô esse chorando. meu comentário aqui. Vamos passar